Você que está assistindo este vídeo agora, já parou para pensar como seria a sua vida se não tivesse um teto para morar? Bom, eu disse em um vídeo anterior aqui do canal que uma das reportagens que mais me marcaram, que mais marcaram minha carreira, foi uma que eu produzi em 2013 para o programa Repórter das Gerais, da extinta Rede Brasil Minas. E essa reportagem foi produzida aqui, na ocupação Rosa Leão. Agora, 7 anos depois, eu quero saber como que está a situação. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a ocupação Rosa Leão. Eu estou em uma rua aqui da ocupação Rosa Leão, usando minha máscara como medida preventiva ao Covid-19. Mas antes de continuar o vídeo, eu quero te mostrar como que era a ocupação Rosa Leão em 2013. Ruas de terra, barracas de lona, casinhas em construção. Cerca de 1.500 famílias encontraram em um terreno situado às margens da Mata do Isidoro um meio de realizar o que pode ser o maior sonho das suas vidas, a casa própria. Cercado de polêmica, o local fica na divisa da capital com a cidade de Santa Luzia. Há cerca de 7 meses, algumas pessoas foram chegando, montando barracas e construindo pequenas moradias. Aos poucos, a ocupação foi tomando forma e hoje conta com 15 quadras demarcadas e mais de 3.000 pessoas. As moradias são precárias. As barracas de lona estão dando lugar a construções de madeirite e sucata. Muitas pessoas estão com receio de construir em alvenaria e perder os materiais, devido a uma possível reintegração de posse. Os que arriscam construir com tijolos e concreto veem na ocupação uma esperança para conseguir a tão sonhada casa própria. E agora, 7 anos depois, eu te convido para vir comigo, para saber como é que está a situação da ocupação Rosa Leão. As ruas são bem estreitas aqui e crianças na rua, então tem que tomar muito cuidado. Mas indo devagarzinho dá para chegar. Agora eu vou conversar com a coordenadora da ocupação Rosa Leão, a Charlene Cristiane. E como medida preventiva à contaminação de Covid-19, eu vou ficar atrás da câmera e permaneço de máscara. Charlene, como foi e quando foi a primeira vez que você pisou aqui? Então, assim, primeiro eu vou tirar essa máscara, né? A gente está se protegendo mesmo contra a pandemia na comunidade, mas até para facilitar, para falar assim, né? Então, cheguei aqui na ocupação Rosa Leão, que não era a ocupação Rosa Leão, em 2013, onde a gente começou a ocupar de forma espontânea o terreno, na época, e nesse período a gente vem num processo de luta muito grande para garantir o direito à moradia, né? E já vai fazer quase 7 anos que a gente está aqui nessa luta. E como que foi escolhido o terreno? Como que vocês chegaram aqui? Na verdade, esse terreno é um terreno que está abandonado há muitos anos. E aí não foi escolhido o terreno porque não foi uma ocupação organizada. Aqui foi uma ocupação espontânea. Então, como a região já é fruto de ocupação, aconteceu que as pessoas, por não aguentar mais pagar aluguel e ter que comer ou pagar aluguel, foram começando a ocupar o terreno pouco a pouco. E a partir daí, a gente começa a entender a necessidade de se organizar, de transformar, né, esse terreno em uma perspectiva de um bairro que seja
feito por nós e a partir de nós e para nós, através da ajuda de movimentos sociais, que na época a gente entrou em contato, a gente consegue criar uma grande rede de apoio, aí vem a PUC com os arquitetos, e aí consegue dar orientações técnicas para a gente começar a se organizar em tamanhos de lotes e aberturas de ruas, né? E que a gente começa a construir e dar vida para esse terreno abandonado que não cumpria a função social. Os moradores da ocupação contam com a boa vontade de arquitetos e urbanistas de universidades da capital, que estão projetando, demarcando e organizando as quadras da ocupação. A organização no local é impressionante. Em cada quadra aqui na ocupação Rosa Leão há um coordenador, como a Tânia. Tânia, como que funciona? Qual que é o seu trabalho aqui? O meu trabalho aqui tá ajudando todos também, né? A gente faz reunião de quadras. Aqui eu tô sobre o loteamento. Eu que ajudei, né, com os arquitetos, abrir as ruas, medir, né, os loteamentos certinho, do jeito que tá, e continua assim, chamando o povo para a luta, né? E as famílias foram chegando aqui, e foi por ordem de chegada. Como que foi essa questão da distribuição dos lotes? Não teve distribuição dos lotes, é interessante assim, né? Era uma área totalmente, igual eu falei, abandonada, e foi começando as primeiras casas, as primeiras pessoas demarcando o seu pedaço de lote. Então, eram lotes grandes, assim, muito grandes. Tinha gente que marcou lote, por exemplo, quando eu cheguei aqui, fiquei sabendo da ocupação, e eu não tinha nada para poder marcar meu terreno na época, assim. Então, eu marquei, que eu lembro muito bem disso até hoje, que foi com chinelo. Marquei do chinelo aqui até o chinelo lá, é meu. Aí chegava outro, e aonde que eu posso marcar aqui, ó? Daí para baixo tá livre. Então, naquela época a gente não tinha nem consciência do que a gente estava fazendo, da transformação que a gente estava fazendo, nem a consciência e nem sabia o que estava fazendo em matéria de organização, assim. Isso é um processo que foi construído ao longo desses anos. Por isso que eu falo que a organização é tudo, acho que nem tudo na vida. Porque as pessoas começaram a demarcar lotes, então não tinha rua, né? Na verdade era ainda mato, ainda tinha muito espinho, muita cobra, muito bicho ainda assim, sem luz, sem água. E aí a gente aí vai buscar a ajuda dos movimentos sociais. Quando os movimentos sociais chegam, né, e vê nós ocupando aqui de forma desorganizada, sozinhos, né? Espontaneamente aconteceu a comunidade, eles vêm a nos ajudar e nos orientar. É você entender que não adiantava ter lote grande, que a gente não ia conseguir resistir com lotes grandes e com poucas famílias. A gente precisava, e aí é a questão que foi interessante. As pessoas têm consciência que teria que diminuir seus lotes, e todos os lotes foram diminuídos. 8x16 para baixo, tem lotes muito menores na comunidade, para entender que quanto mais famílias carentes e que não tinham condição de pagar aluguel morando, maior seria a força de resistência. E quanto mais tivesse os lotes padronizados, abertura de rua, um projeto urbanístico da comunidade, a gente mostraria, porque a gente estava aqui para fazer um bairro que daqui a 5, 10, 15 anos a gente teria rua para entrar o ônibus, teria rua para passar ambulância, até mesmo os carros das pessoas que precisam trabalhar e que utilizam os carros para trabalho, e assim por diante. E aí, a partir daí a gente começa a se organizar. Você tem uma ideia de quantas pessoas moram hoje na ocupação? Quantas famílias moram aqui hoje? 3 grandes ocupações aqui na Isidoras. Então nós temos Rosa Leão aqui, com 1.500 famílias, temos Esperança com 2.500 famílias e temos Vitória com 4.500 famílias, e ainda temos também o Helena Greco com 235 famílias. Então, a Isidora não se define só em Rosa Leão, é um conjunto de ocupações que aconteceram nesse mesmo período e que transforma em 9.000 famílias, 30.000 pessoas, um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo. É a Isidora, é o Rosa Leão. Então, hoje na Rosa Leão não tem como expandir, nem naquela época tinha. Tinha como diminuir os lotes. Diminuímos e temos 1.500 famílias. O Esperança e o Vitória, ele era possível de expandir porque o terreno era maior. E aí aumentou mais 1.000 famílias no decorrer desse período, assim. É necessário, obviamente, que até hoje não foi feito, que a prefeitura faça um cadastramento socioeconômico idôneo
de maneira que seja para construir e ajudar a finalizar o que a gente começou. Centenas de pessoas de diversas ocupações da região metropolitana de Belo Horizonte vieram à cidade administrativa para acompanhar uma reunião que pode decidir o futuro dessas famílias. Enquanto os representantes das ocupações estavam reunidos com o governo mineiro, centenas de pessoas fizeram uma manifestação pacífica nas dependências da cidade administrativa. Nós estamos fazendo uma manifestação pacífica, não estamos quebrando nada. A única coisa que a gente quer é moradia própria. Isso não é um direito nosso. Que a gente tem uma resposta digna, né? Por causa que nós temos muita família que não tem moradia, muitas crianças, entende? Então nós queremos saber uma coisa. Eu não quero saber uma coisa, eu quero fazer uma pergunta para Dilma, para o nosso governador e para os nossos prefeitos. Se for despejar a gente, tem como levar a gente para morar na casa deles? O objetivo era abrir uma mesa de negociações com o poder público, e eles conseguiram. Em dezembro, o governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, fará uma reunião com os representantes das ocupações. De 2013 para cá, o que mudou? O que aconteceu? Como é que está essa situação com relação à reintegração? Isso já caiu por terra? 2013, quando você veio, havia a ameaça de despejo. 2014, em agosto de 2014, aconteceu uma tentativa de despejo, onde já tinha 3.000 policiais no estado de Dependência, em Belo Horizonte, preparado para entrar aqui e despejar as famílias. Já estava congelado todas as áreas aqui, já tinha fechado a escola, já tinha parado os ônibus, então já estava para entrar. É um problema social, não é um problema policial. Então, em 2014, com a ajuda dos nossos advogados populares, que também chegaram nessa rede de apoio e que nos fortaleceu, a gente conseguiu derrubar a liminar de despejo, tentativa de despejo de integração de posse, nesse período, pegando as certidões de nascimento das crianças. Esse juiz falou, olha, não tem como despejar a comunidade se não tem alternativa para as crianças estudarem. E aí cai a reintegração de posse, meia-noite e alguma coisa, a gente escuta isso, foi até na rádio, que tinha caído a reintegração de posse. Assim. E a partir daí, a gente continuou tentando negociar, fizemos várias manifestações a pé. Foi mais de 28 quilômetros andando até a Prefeitura de Belo Horizonte para conversar com a Prefeitura e nada. Até o Tribunal de Justiça a pé e nada. Até a cidade administrativa e nada. Até Brasília indo lá no Ministério da Cidade tentar dialogar e nada. Ministério Público e nada. Fomos em todos os órgãos tentar dialogar, porque a gente precisava negociar algo que seja digno. Então, nós não estávamos naquela época batendo o pé e falar, não, nós vamos ficar aqui, porque daqui nós não vamos sair. Não, aquele período a gente queria uma alternativa, moradia, para quem precisa, ponto. Mas mesmo assim, o poder público fecha os olhos, achando que só poderia resolver uma questão social com questão policial, né? Como fosse problema de segurança pública. E aí, em 2015, novamente, mais uma tentativa de despejo, assim, que a Polícia Militar convoca a gente para uma reunião só para comunicar para a gente que ia despejar, entrega uns panfletos para a gente nesse período, dizendo que ou a gente saía de forma espontânea e tirava os idosos e as crianças, ou a culpa seria das lideranças comunitárias dos movimentos sociais. E eles comunicaram, jogaram panfleto com helicóptero aqui, ó, na comunidade, jogando panfleto escrito, era para sair, porque senão a polícia ia entrar e ia retirar as famílias, e que a responsabilidade era das pessoas que ficassem e tal. Então nós fomos em manifestação para a cidade administrativa nesse período, porque nesse período o governador era o governador Fernando Pimentel, Partido dos Trabalhadores, e aí é muito contraditório isso, porque é um partido de esquerda, é um partido dos trabalhadores, mas que naquele período mandou a Polícia Militar atacar a gente na MG10. 2.000 pessoas, nós estávamos em manifestação pacífica, com crianças, jovens, idosos, mulheres, homens, tentando dialogar com o Estado. Eis que a tropa de choque fecha a MG10 e fala que a gente não ia passar dali. Se a gente insistisse, eles iam ter que parar a gente, assim.
E a gente dialogando com o comandante, explicando que era uma manifestação pacífica, que precisávamos dialogar porque tinha famílias aqui, que se houvesse despejo ia ser o maior massacre que esse Brasil ou o mundo ia ver, porque era muita família, muita gente e muita polícia para vir. E mesmo assim, no diálogo com a polícia, eis que a polícia começa a atacar a gente. Aí foi bala de borracha, spray de pimenta, bomba de gás lacrimogênio, helicóptero passando MG-10. Olha a vida, mãe! Tem que voltar, tem que voltar. As famílias, crianças, o pessoal correndo entre os carros. Inclusive, nós temos um vídeo disso, que o nosso ex-companheiro, né, que era coordenador e que foi também assassinado, o Cadu Ricardo Freitas, filmou a criança chorando, correndo no colo, tossindo e perguntando por que a polícia estava fazendo aquilo, já que ela era uma criança. Calma. Calma, calma. Vai, não morre. Vai não. Eu tô com você. Corre, corre. Vai não, meu anjo. Você tá comigo, tá? O ditador tá com você. 90 pessoas foram feridas nesse período e 60 pessoas presas. Com isso tudo, a gente teve provas, fotografias, nós fomos no Ministério Público, fizemos denúncia, tivemos fotografia, muitas pessoas com bala de borracha, buraco na perna, mulher no peito, homem que ganhou bem aqui na virilha e tinha diabetes, então a cicatriz não fechava, muita gente ferida. Pegamos todos esses documentos, nossos advogados entrou com uma ação contra o Estado de Minas Gerais, dizendo que o Estado não estava preparado para fazer um despejo forçado sem que atentar contra a vida das pessoas, sem que não matasse alguém aqui dentro. Então, com essa ação, a gente novamente quebra a ação de reintegração de postos novamente. Quando as pessoas saem daqui, 5 horas da manhã, né, para ir lá na cidade, lavar a roupa da madame, limpar, faxinar, construir a cidade administrativa, construir a prefeitura, a gente é recebido. Mas morar na cidade, a gente não pode, a gente é expulso. A nossa luta foi julgada em Quito, no Equador também, e lá foi reconhecido como um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo. Então isso deu uma força muito grande para a gente, até mesmo para o judiciário dizer, né? Como que eu vou mandar despejar aquela comunidade que já agora está internacionalmente dizendo que é um dos 7 maiores conflitos fundiários do mundo, assim. Então isso teve um peso muito grande. Se o juiz viesse aqui, pisasse aqui, escutasse as famílias, entendesse o contexto e julgasse,
era uma outra coisa. Agora, eu julgar lá do meu gabinete, do ar-condicionado, de uma realidade que eu não passo e que eu não vivi, né? Que é isso que os juízes e desembargadores são, é muito fácil. Eu vou julgar de uma forma bem crua e vou defender o proprietário que especulava o terreno, que não fazia nada, nem imposto pagava, né? Porque tem um papel dizendo que o terreno é dele. Ainda estamos hoje com o processo do Rosa Leão e uma parte do Vitória e do Esperança se encontra no STJ em Brasília, então pode ser julgado a qualquer momento. Tá, então a gente não sabe como vai se dar, estamos num ano eleitoral novamente, num processo de mudança novamente, sabendo que a gente tem esse risco ainda de sofrer um despejo, obviamente, que hoje seria mais difícil, por ter um custo político maior, um caldo que a gente já conseguiu ao longo dos 7 anos, uma organização interna muito grande, as comunidades estão consolidadas. Charlene, esse aqui é um mapa da ocupação Rosa Leão e uma parte dos bairros em volta, né? Isso. Essa aqui é toda a ocupação Rosa Leão. Inclusive é onde que nós estamos, aquele pontinho rosa, é a rua Nelson Mandela. Essa beirada aqui, né? Do outro lado aqui já é o conjunto Birajara, Frei Leopoldo. O outro lado é a divisa de Santa Luzia, que nós estamos bem na divisa, mas a gente está totalmente dentro de Belo Horizonte. Essa beiradinha em 2013, onde está aquela matinha verde, era ocupado por algumas casas. A gente conseguiu, com muita conversa, tirar as famílias da beiradinha e colocar aqui para o lado de dentro, porque ali é uma área de preservação permanente. Então a gente ainda teve essa conversa com a prefeitura naquele período e conseguiu retirar e trazer para cá. E manteve-se a área verde. E para vocês perceberem assim, né? A ocupação, ela tem um diferencial do bairro regularizado. Obviamente, todo diferencial, mas eu digo na questão do verde. Você pega aquele bairro regularizado, você vê que lá o ar não é tão puro quanto aqui. Então, se a gente consegue fazer um bairro e manter esse bairro dessa forma, com verdes, com áreas preservadas, com hortas comunitárias, você vai fazer um bairro mais forte, mais saudável, não só para quem mora, mas para a cidade como um todo, porque aquilo ali, aquele formato de bairro, formato de cidade, é que está trazendo aí as enchentes, é que está trazendo aí a poluição, é que tá... Então, assim, eu acho que até pensar, sabe, numa outra forma de bairro, a ocupação veio mostrando isso também, veio desenhando isso para a sociedade. Qual que é o suporte que o poder público dá hoje para os moradores da ocupação? Basicamente, a gente não tem suporte. Então, nós não temos água, não temos luz, não temos saneamento básico, não temos o suporte mínimo para poder sobreviver aqui. Está faltando muito do poder público investir e garantir minimamente os direitos básicos para a comunidade que está aqui há quase 7 anos. E fazendo o papel dela, que é garantir moradia popular. Nós fizemos esse bairro, nós construímos nossas casas. Então o que precisa ser feito é regularizar o bairro. E como que os moradores estão fazendo para se virar nessa situação, com água, com luz, que é o básico, né, hoje? Isso é uma questão muito complexa aqui na comunidade, porque a gente tem aqui vários espaços, por exemplo, quadras longe, setores longe, que as famílias ficam sem água há mais de 30 dias. Então, vai em alguma parte da ocupação, em outras não. E aquelas lá ficam mais de 30 dias sem água. É um absurdo. Aí volto a dizer, né? Estamos num período de pandemia do Covid-19 e as pessoas não têm o mínimo que é água para lavar a mão. A questão da luz, a gente fez o gato. Obviamente, não tem outra opção. Não é que a gente não quer pagar, é porque eles não vêm colocar o poste, regularizar para a gente pagar. E a gente não tem como ficar aqui mais de 7 anos vivendo à vela. E o esgoto é despejado em fossas? É uma outra questão. A gente ainda utiliza fossas, né? Em plena Belo Horizonte, nós ainda utilizamos fossas. E aí, com o passar dos anos, as fossas vão enchendo. E aí não tem como ficar furando fossa, até mesmo que a gente tenha consciência da questão do solo, da poluição do solo, né? Mas só que você está morando, você não tem esgoto, você precisa utilizar porque você é um ser humano.
Qual que é a alternativa que vai se dar? Ah, Charlene, mas vocês estão poluindo o meio ambiente, poluindo tá a Vale, tá? Poluindo tá essas outras aí que acabou com as nossas águas. Nós estamos tentando sobreviver da maneira que a gente pode. E também fizemos TEVAP aqui também, fossas ecológicas. Eu como moradora, em primeiro lugar, como mulher, mãe, negra, e como coordenadora da comunidade da Ocupação Rosa Leão, aqui na região da Isidora, em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu tenho o maior orgulho do mundo, do universo, de fazer parte dessa história e dessa comunidade e dessa resistência. Porque hoje a gente está aqui resistindo, sofrendo, mas teve outros antes que sofreram e resistiram muito mais para a gente estar aqui. E vai ter outros mais à frente que vai ter que estar no mesmo processo. Caso a gente se vá, caso a gente se envelheça, a gente vai ser semente, vai ser história, vai ser exemplo. E fico arrepiando, porque é muito forte isso e dizer isso é importante, sabe? Então é muito bom fazer parte de uma história, de uma luta que é reconhecida nacionalmente e até mesmo mundialmente falando. É importante dizer que nós resistimos à Força Armada do Estado, resistimos o preconceito e o fechamento de mente do Poder Judiciário contra nós, resistimos à especulação imobiliária, resistimos à exclusão social, resistimos a tudo isso que nos expulsa da cidade, conseguindo manter até hoje a nossa comunidade viva. Não vou entrar no mérito de que é certo ou errado ocupar uma área. Isso cabe ao poder público e à justiça. Bom, depois desse vídeo, eu pude perceber que a situação das famílias que moram aqui na Ocupação Rosa Leão continua muito precária. Falta acesso ao básico, água encanada, luz elétrica, porque o que nós vemos aqui pelos postes, infelizmente, são ligações clandestinas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe seu like, compartilhe o máximo que puder e siga o Vim Te Mostrar nas redes sociais, @Vim Te Mostrar no Instagram e no Facebook. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.